Hoje eu vou falar do capítulo 4 do livro de Reis. Então vocês abrem lá no capítulo 4 do livro de Reis, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre o livro, né? E falar um pouquinho sobre Eliseu, né? Eliseu. Durante esses 3 capítulos, vão ser um capítulo de história. Interessante isso aí, né? Capítulo de histórias. História sobre milagres feitos por Eliseu, ok? Vocês lembram que Eliseu, quando estava com Elias, ele pediu para que Elias jogasse a capa, mas não só jogasse a capa, mas desse uma porção dobrada, né? Desse uma porção dobrada para Eliseu. Eliseu chega e fala, ó, me dá uma porção dobrada do seu poder. A gente precisa tomar cuidado com o que pede, viu? Porque ele pediu porção dobrada, né? E outra coisa interessante sobre Elias, que você deve prestar atenção, Elias não era da escola de profetas. Interessante isso aí, né? Ele era lavrador, ele trabalhava com agricultura. Ele trabalhava com bois. Olha, vê se pode. Ele era um daqueles homens que trabalhava arando terra, cuidando de bois. Ele não era um homem que estava à frente do trabalho da igreja, né? Ou estava presente no trabalho da igreja. Ele estava lá cuidando dos seus bois, quando ele viu Elias, e resolveu então que Elias chamou ele. Quando ele chamou, opa, é comigo mesmo. É interessante isso aí, porque às vezes a gente pega os irmãos da igreja, né? E a gente fala, olha, tem um serviço para fazer aqui na igreja, aqui, aí a pessoa fala, não, dá para outro que tenha mais experiência do que eu. Né? Oh, não, eu não posso fazer limpeza, porque eu nem gosto de limpeza, né? Então não vai dar. Ou então, eu tenho que dar aula para fulano de tal. Não, também não tenho esse dom de dar aula, então. Então você tem dom de quê? Eu tenho o dom de ficar sentado no banco, ouvindo. É muito bom, ouvir é muito bom. Mas Eliseu, quando soube que Elias o escolheu, opa! Pegou a junta de boi, pegou aqueles boi que ele estava trabalhando, matou os boi, fez um churrasco para todo mundo e falou assim, agora eu não sou mais agricultor, agora eu sou um homem que vai buscar a Deus com todas as forças, ok? Isso é interessante porque na vida nossa, a gente está trabalhando e quando é novo, Deus é maravilhoso. Deus, ele coloca a gente para trabalhar e dá o INSS, que é para a gente aposentar um dia. Eu assim, mas eu vou demorar para aposentar. E se aposentar? Vai aposentar, ok? Vai aposentar. E aí, então, quando você aposentar, o que você vai fazer? O que vai fazer? É o chamado de Deus para a obra. Por quê? Porque você já tem o salário. Então, se você já tem o salário, você está pronto para trabalhar. Mas eu quero mais dinheiro, eu quero mais coisa. Não! Você tem que querer a vontade de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque agora está faltando perto para você ir para a casa do Pai, então, maravilha. Então, pisa fundo, a chegada está perto. Isso daí é que nem uma corrida de automóvel, né? Ayrton Senna da vida, né? Falta uma curva. Falta uma curva. Então, o que ele fazia? Ele pisava fundo, tudo que tinha, colocava tudo. Por quê? Porque a bandeirada está próxima. Vai haver uma bandeirada que está próxima. Eu estou esperando a minha bandeirada. E com muita alegria. Eu e minha esposa. Né? E nós tentamos do máximo fazer para conseguir essa bandeirada.
Ok? Eliseu foi a mesma coisa. Eliseu, quando ouviu que tinha um chamado de Deus, ele foi e se entregou de alma. Interessante, né, Iraildo? Eu lembro do Iraildo porque quando ele se converteu e começou, e o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele que eu mais gosto, é música, né? Nossa, que maravilha! É um diretor de música maravilhoso, né? Mas por quê? Porque você tem que achar o seu dom dentro da igreja. O que você pode fazer? Não, você não foi criado para esquentar banco, você foi criado para salvar a alma. Você sabia que cada alma que você salvar, cada pessoa que batizar, porque você interferiu no curso da história comum, Deus há uma festa no céu, uma festa enorme no céu, e pecados imensos serão apagados, e Deus olha você com outros olhos. Elias foi maravilhoso, mas Eliseu foi fantástico. Elias teve um tete-a-tete com os reis, direto com os reis. Você vê a história de Elias, você vai ver ele brigando com Acabe, brigando com Jorão, brigando com todos os reis. Mas Eliseu não. Eliseu já é diferente. Eliseu foi no povão. Eliseu, o trabalho dele vai ser focado no povão. E ele começa, no capítulo 4, a falar sobre o milagre que ele vai efetuar, uma coisa fora do normal. Por quê? Porque uma viúva vai procurá-lo, e essa viúva vai falar para Eliseu: ó, Eliseu, meu marido morreu, e naquela época não tinha INSS, ninguém recebia dinheiro quando o marido morria, a mulher estava na roça, e ela dependia de quem? Dos filhos. E se você não tivesse filho, perdia tudo, e ia pedir esmola, e depender da caridade dos outros. Mas, olha como as coisas mudaram para melhor. Às vezes a mulher está mais bem quando o marido morre do que com o marido vivo hoje. Não, né? Ela tem todos os direitos. E não tem os gastos e às vezes a perturbação do marido. Não, né? Mas acontece que essa viúva, ela tinha filhos pequenos. Ela tinha filhos pequenos, mas só que o marido tinha dívidas. Eu não sei que dívidas eram, porque a Bíblia não vai relatar. Eu tentei fuçar para achar se tinha alguma dívida. Não tinha. Não tinha jogo naquela época, não tinha maquininha, então não era dívida de jogo. Mas poderia ser dívida de necessidade. Alguns historiadores, eles vão falar que talvez seja aquele mesmo homem que escondeu os profetas na época de Jezebel e manteve os profetas com alimentação. Mas a gente não pode afirmar porque a Bíblia não fala. Isso é suposições. Mas uma coisa que a Bíblia fala é que ela era mulher de um homem que trabalhava com os profetas. Ele era um serviçal. E ajudava os profetas. E num dado momento, pelo poder de Deus, ele morre. E larga a família. Sem condições nenhuma. E é que acontece? O que acontece normal. No povo de Israel acontecia muito disso. Os homens chegaram lá e falaram: olha, nós queremos o dinheiro que o seu marido deve. Então, é aquela história de, morre a dívida. No povo de Israel não tinha isso aí, não. E sabe qual foi o pedido? O pedido foi: você tem filhos. A Bíblia não fala a quantidade de filhos. Vamos supor que 3. Você tem 3 filhos que podem trabalhar. Mas eles não vão ser funcionários. Eu vou contratar eles, eles vão trabalhar e eu vou pagar um salarinho para você. Não, eles vão ser meus escravos. A lei de Israel dizia que ele podia ficar de escravo durante 7 anos. 7 anos.
de escravo, para a dívida ser paga. A mulher deu desespero, né? Deu desespero na mulher. Ela falou assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou procurar Eliseu. E chegando a Eliseu, ela fala, olha, meu marido trabalhou a vida toda fazendo a vontade de Deus. Ele fazia a vontade de Deus. Ele cria em Deus, o Deus de Israel. Parêntese, vamos parar um pouquinho e conversar sobre isso. Se lembra que era uma época difícil, onde ninguém obedecia a Deus, onde o rei não obedecia a Deus, onde o povo não obedecia a Deus, mas dentro do povo tinha muita gente que era honesta, e fazia a vontade de Deus, e essa era uma delas, que fazia a vontade de Deus, porque às vezes a gente julga, pelo que a gente aprende no Velho Testamento, a gente julga com um padrão lá em cima, mas não é assim não, tem muita gente que acredita em Deus. Trazendo para a nossa época, a gente vê todo mundo andando por aí, como zumbis andando por aí, mas tem muita gente ali que acredita em Deus, e acredita muito em Deus, e aí a gente vai lá em Romanos, e ele fala assim, olha, se ninguém for pregar para essas pessoas, se ninguém for falar para essas pessoas, como é que elas vão crer no Deus verdadeiro? Você vai conversar com ela às vezes, ela fala assim, não, eu acredito em Deus, eu faço isso, faço aquilo. Sim, mas você acredita no Deus verdadeiro? Tem que ter pessoas de coragem que cheguem e falem para a pessoa, olha, presta atenção, para ser aceito por Deus, você tem que fazer a vontade dEle. Não, mas eu faço a vontade dEle. Ok, você faz a ceia todo fim de semana, todo primeiro dia da semana, você faz a coleta, faz tudo, você segue aquele que tem a capacidade de conduzir a verdade, como um pastor verdadeiro. Este pastor verdadeiro está inserido em 1 Timóteo 3, que fala que ele é pastor. Então, quando a gente estuda uma história dessa, não fica só nisso, fica para a nossa época também. O que nós estamos fazendo para ajudar a Deus a recuperar as ovelhas perdidas? Então Eliseu ouve essa mulher, e é interessante que Eliseu vai fazer uma pergunta para a mulher: o que você tem em casa? O que você tem em casa? Aí a mulher, olha, não tenho nada, eu tenho um pouco de azeite aqui, eu tenho um pouquinho de azeite que está numa botija, e não vai dar para pagar essa dívida, E divinamente inspirado por Deus, Eliseu vai falar, então, parabéns para você, que nós vamos trabalhar em cima disso, Vamos trabalhar em cima disso. Deus está esperando você expor a sua capacidade para poder trabalhar em cima dela. É que nem eu perguntar, o que você sabe fazer? Eu sei fazer isso, e muito bem, isso eu sei fazer, então vamos trabalhar em cima disso. O que você tem para dar para Deus? Eu tenho 2 horas por dia, 1 hora por dia, 1 hora por semana, então vamos trabalhar em cima disso. Interessante isso aí, porque a partir do momento que ela fala para Eliseu, Eliseu já põe em andamento o seu plano. E Eliseu vai falar para ela, olha, vai nos vizinhos, e empresta todo tipo de vasilha, todas as vasilhas que ele tiver. Interessante, que ele não falou assim, olha, vai nos vizinhos, e se ele tiver vasilha assim, você pega, se não tiver não. Ele fala, pega todas as vasilhas que você puder, emprestado. E ela sai pegando vasilha. Ela não sabia que ele ia fazer ainda. Ele não tinha dado a notícia que ia encher de azeite. Ele apenas passa a mensagem e ela começa a emprestar vasilhas.
E a casa dela ficou cheia de vasilhas, e provavelmente de vasilhas grandes, e aqueles tambor grande que eles usavam. E encheu a casa, até o ponto de não ter mais lugar. Aí ela falou, bom, as vasilhas estão tudo lá já. E agora? Agora você vai para casa, fecha as portas com seus filhos, e você lembra aquela botija de azeite que você tem? Sim, começa a encher as vasilhas. Interessante a fé dessa mulher, porque ela não falou assim, peraí, eu tenho uma vasilha que serve 2 litros de azeite, como é que eu vou colocar os 2 litros em 50 litros, e não vai dar nada, né? Ele falou, não, ela confiou, ela falou assim, foi lá, fechou as portas e começou a derramar azeite. E o azeite não parava de derramar. E o azeite não cessava de derramar. E até ver aquelas vasilhas todas cheia até a boca. Que milagre de Deus, que poder é esse? O poder da criação, porque aquele azeite foi criado por Deus. Você acha que você que faz as coisas? Você acha que é você que tem poder? Você acha que é você que convence as pessoas a confiarem em Deus? Não. O poder é de Deus. A obra é de Deus. E você? Eliseu nem lá estava. Olhe bem, Eliseu nem lá estava, lá dentro. Eliseu não estava lá, agora essas vasilhas todas vão ficar cheias de azeite. Não, ele não estava. Ele manda, ele fala, vai lá, fecha a porta, e aí então você começa a encher as vasilhas. Nós temos que confiar em Deus. Por que será que a confiança, a fé da gente é tão pequena hoje em dia, né? Deus pede, a gente pede tanta coisa para Deus, mas a hora que Deus pede alguma coisa, não, aí já é demais, aí eu não posso fazer. Pode porque você tem força para fazer. Interessante que aí, ela sai, né, ela sai de lá, e aí, Eliseu pergunta, e aí, não tem mais vasilha não? Eu falei, não tem, estão todas cheias. Ok, porque depois que encheu todas as vasilhas, o azeite cessou. Né? Quando Deus estiver feito o trabalho completo na sua vida, o azeite vai parar. Mas só depois que o trabalho estiver feito, mas depois que você cumpriu as exigências do nosso Pai, porque o nosso Pai é maravilhoso. O nosso Pai, ele abriu o Rio Jordão, não foi só uma vez. O nosso Pai é capaz de fazer cair fogo do céu. O nosso Pai é poderoso para te livrar. Só falta você fazer a sua parte. Só falta você fazer a sua parte. A Bíblia nos diz em Hebreu que a gente não pode deixar de se congregar. Então vamos fazer a nossa parte, que é estar na presença de Deus, quando Ele não precisa, quando você não precisa, mas quando você faz de coração e com muito amor, o milagre acontece. Ok? Depois, nós vamos ter o milagre, o segundo milagre, né? Interessante que Eliseu vai fazer um milagre com uma mulher muito pobre, depois ele vai fazer um milagre com uma mulher rica, e ele vai variando os milagres dele, que depois ele vai fazer um milagre com a sunamita, uma mulher que não tem nada a ver com necessidade, uma mulher que não tem nada a ver com prioridade, uma mulher que tem o amor no coração, porque ela vai fazer o quê? Ela vai ver aquele profeta passando sempre aquele caminho e vai falar para o marido. Isso é outra coisa, né? Que a gente tem que se lembrar, o poder das mulheres, né? As mulheres mudam a vida do homem, para o bem e para o mal. Nesse caso, para o bem.
e ela vai mandar o marido fazer um quartinho para ele, especial. Já que o homem de Deus sempre está passando por aqui, não é justo a gente fazer um cômodo para ele? E nesse cômodo a gente coloca uma cama, uma mesinha, eu acredito que é até 2 camas, viu? Porque, ele fala uma cama, mas o Eliseu sempre andava com o seu ajudante, E quando ele vier, ele vai ter a refeição dele ali, e vai ter a água, e vai ter o lugarzinho para dormir. Mas, voltando a viúva, vamos ver aqui no capítulo 4 do livro de Eliseu, do livro de 2 Reis. Olhe bem o que ele diz. Vou repetir para vocês não falarem, o Adalto fica contando história aí, e não lê. E não diz nem que lugar que está na Bíblia, porque a pessoa às vezes chega atrasada e não sabe, né? Então, capítulo 4 do livro de 2 Reis. Ele começa dizendo, certa mulher, quer dizer, uma mulher que vocês não conhecem, pode ser qualquer uma no povo de Israel. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas. Ele não era profeta, era a mulher que servia os discípulos, era discípulo dos profetas. Clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Interessante, né? Vai levar para ser escravo. Ele não vai lá para ajudar. Ele não vai lá para dar uma mão. A viúva ficou sem marido, eu vou dar uma mão para ela. Foi justo isso, porque ela é uma pessoa temente a Deus. E outra coisa, temente a Deus. O milagre se resume uma mulher temente a Deus, um homem temente a Deus, que fazia a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus haja na nossa vida, mas nós não somos realmente temente a Deus. Nós não fazemos a vontade de Deus. Porque quando se faz a vontade de Deus, você pede e o nosso Pai querido dá, porque Ele é bom. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Não tem nada em casa. Nós vamos, conforme nós vamos caminhando pelo livro de 2 Reis, nós vemos esses milagres acontecendo com pessoas que não têm condições de agirem. Aí Deus age por ela. Deus faz o milagre. Deus age na nossa vida quando nós precisamos. Então disse ele, vai, pede emprestado das vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Interessante, né? Ele frisa. Não é para pedir poucas vasilhas. Vai lá e pede. Opa, mas então eu tenho aqui uma vasilha aqui de 50 litros, que é para guardar água. Então empresta ela. Eu tenho uma de 100 litros, empresta ela. E aí levou tudo para casa, colocou lá no quarto. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Interessante que ele vai falar para ela, olha, encheu uma vasilha, deixa ela separada. Começa a encher a outra, deixa separado. Ele fala assim, eu quero todas as vasilhas cheias. Interessante, né? Porque o azeite era um produto raro naquela época, caríssimo. As pessoas compravam um pouquinho só, de vezes, para fazer os alimentos. Então, hoje também né? Se nós for pedir, for comprar um azeite português, um azeite puro, se chegar lá no mercado, não tem condições, porque está 50, 60, 70, 80, porque o azeite puro é caríssimo.
E no caso de Deus, é o melhor. Deus sempre dá o melhor. Deus sempre dá o que é puro. Então, aquele azeite, quando descia, dava para ver no refil o azeite maravilhoso que ele era. Rapaz, isso vale uma nota, hein? Encheu todas as vasilhas, né? Ele enche todas as vasilhas. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esse ele chegavam a vasilha e ela enchia. Cheia as vasilhas, disse ela, a um dos seus filhos, chega-me aqui, a mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não mais vasilha nenhuma, não tem vasilha nenhuma. E o azeite parou. Olha como Deus é. É preciso você falar. Interessante? Ela perguntou ao filho, traz mais uma vasilha, traz mais uma vasilha. Não, mãe, acabou as vasilhas, mãe, está tudo cheio. E milagrosamente o azeite parou. Por quê? Porque não precisava mais. Ela precisava, o que ela precisava estava feito. Meus irmãos, quanta gente é ingrata e recebe um grande milagre de Deus e não consegue enxergar que depois que terminou o azeite para, mas a fé continua. A fé tem que continuar. A vontade de servir a Deus tem que continuar. Porque Deus fez a parte dele. Agora é fazer a nossa parte. A nossa parte. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, ele não vai falar nem aqui o nome de Eliseu, ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Grande milagre, grande poder. Mas que tem isso? Está lá no Velho Testamento. O Velho Testamento nos mostra o poder de Deus, a glória de Deus. E nós não vemos só a glória de um Elias derrotando 400 profetas de Baal. Ele não mostra destruindo um exército que queria que ele fosse conversar com Acabe. Mas ele mostra o poder de Deus para uma pessoa simples que precisava de ajuda. Então não precisa ser importante para que Deus te ajude. É preciso que você tenha fé em Deus. É preciso que você faça a sua parte. Porque aí então Deus vai se agradar. Quando nós fizemos uma das escolas da Bíblia, que foram tantas já, tinha um pessoal que vinha lá do Maitá, longe daqui. Quando estava quase terminando a escola da Bíblia, eu descobri, eles vinham de ônibus até a ponte do Rio Branco, depois de lá eles vinham a pé, porque era às vezes muito custoso. Eu falei, nossa, que maravilha, que vergonha para nós, que às vezes nós temos condições, nós temos carro, nós temos tudo, e quando tem um evento na igreja, a pessoa fala, não dá para ir não, é muito longe, é muito dispendioso, E se você, eu me orgulho muito dos meus irmãos que sacrificam pela igreja, e ela, tem uma lá que é pequenininha, mas você via ela vindo naquele sol escaldante, porque ela fala assim, para aprender a palavra de Deus, vale a pena. Essa viúva serviu ao marido que serviu ao profeta até a morte. E quando precisou, Deus mostrou para ela que valeu a pena. Porque esse azeite era tão caro, mas tão caro, que ela iria pagar a dívida dos filhos, e ia vender uma parte, e aí ia viver com o resto do milagre que Deus fez. E aí os filhos iam crescer, iam trabalhar, e aí o problema acabou. Naquela época, as mulheres
clamavam a Deus por um filho, por filhos. Por quê? Porque os filhos iriam ser arrimo da família. É eles que iriam dar o suporte para os pais sobreviverem. Por isso a lamentação que a gente vê na Bíblia de várias mulheres. E porque era uma promessa de Deus também, que as mulheres seriam salvas dando filhos para Deus. Está lá no livro de Gênesis, logo quando o homem pecou. Okay? Pessoal, vamos dar um pré no próximo milagre, senão já está 10h05, não vai dar tempo. Mas nós vamos adoçar suas bocas, quem sabe os que vieram visitar, volta, entendeu? Volta para saber o resto da história, ok? Então é o milagre da sunamita, que nós vamos ver na semana que vem. O milagre da sunamita. Uma mulher do povo, que morava no meio do trajeto, onde passava Eliseu, e ele sempre passava por lá. Uma mulher com visão. O marido não tinha essa visão. Interessante, às vezes a mulher tem. Por isso que as mulheres são importantes na história de Deus. A salvação da casa, às vezes, depende daquilo que a gente pensa que não é. E ela vai observar que o homem de Deus sempre passava por ali. Mas ele não fazia nada lá, não fazia milagre, ele não interferia na vida secular das pessoas, ele sempre passava e ela dava uma alimentação e ele ia embora. Aí ela, esperta, é inteligente, uma das 1% ou 3% dos cristãos, que o Enio fala que o cristão é assim, 93% não pensa, tem preguiça de pensar. 7% pensam e muito. Esses, então, fazem a diferença na igreja. Por quê? O cara não vem só e senta. Ele trabalha, ele estuda, ele se prepara, ele está presente nas aulas, ele quer fazer a vontade de Deus. Ele quer levar pessoas, ele quer fazer o papel dele, entendeu? Essa mulher, ela é esperta, espertinha, como diz, espertinha ela. Ela viu que o profeta sempre passava por ali. E não, porque não ajudar uma pessoa que sempre está passando por ali. Ela não fala assim, profeta, você tem Deus, Deus vai dar tudo para você, não precisa se preocupar. Ela fala assim, não, marido, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma casinha, pelo menos para ele poder dormir, para ele poder descansar nesse trajeto. E Eliseu devia chegar todo cansado, e falar assim, olha, os lugares lá não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada, tinha que andar no SP2, o SP2 lá, tof, com aquelas sandálias cheias de poeira, às vezes nem sandália tinha, entendeu? E Eliseu sempre contente, porque estava pregando a palavra de Deus. E ela viu a diferença. Ela não falava assim, nossa, mas esse homem de Deus é ranzinza, olha a cara dele. Mas também, né, ele está andando nesses lugares aqui. Não, Eliseu era cativo, porque ela se comoveu com ele. E aí, então, ela manda fazer um quartinho para ele, ok? E daí acontece... Não vou falar o que acontece, não, porque senão eu vou terminar a história, A história vai ficar para a próxima semana. Sobre a história anterior da multiplicação do azeite, ela tem alguns paralelos que a gente às vezes confunde. Elias anteriormente, ele estava no Eliseu, Elias anteriormente tinha feito um milagre também de multiplicação de azeite e de trigo, que eles fizeram. E tem um paralelo, mostra uma relação. E o Velho Testamento, no final das contas, é uma sombra do Novo Testamento. E quando eu vejo do Novo Testamento, uma história parecida, não existe Jesus multiplicando azeite. Mas o primeiro milagre de Jesus foi multiplicar o vinho, que também é um produto caro, também era um produto valioso. E Jesus também falou para que eles se reunissem, para que eles tirassem inclusive a água do lavatório, para que colocassem vasos, em botijas, em recipientes, para que se multiplicasse. Assim como você falou, o vinho que Jesus produzia
elementos do Velho Testamento, eles acabam apontando para o Cristo no sentido de que o Cristo é, assim como Deus provê para a mulher necessitada, no caso de Eliseu, assim como a mulher necessitada, no caso de Elias. As duas mulheres, elas colocavam como prioridade, primeiro obedecer a palavra de Deus, para depois conseguir o sustento, a manutenção. E a fidelidade delas causou um milagre. Da mesma forma, a gente vê no caso do Cristo, em que você precisa da fidelidade, e no caso do Cristo, a fidelidade nem foi da própria noiva, dos noivos, mas foi da mãe de Jesus que falou para ele, deu uma ordem para Jesus, se vira. E no final das contas, a fidelidade da mãe de Jesus causou a multiplicação. A multiplicação. Mas, no caso da multiplicação do vinho, não era necessidade de vida ou morte. No caso da necessidade da viúva, era de necessidade de vida ou morte, porque ela não tinha mais como sobreviver. E outra coisa, os filhos dela estavam envolvidos nessa carência, né? E isso é muito bom, o poder mostrando que vai se repetir, como teve no caso de Elias, no caso da viúva de Serepta, né? Quando ele multiplica também o azeite. né? E nós temos vários milagres do Velho Testamento, sombras do Novo, para você ver que Jesus, ele é muito bom. Ok? Isso é muito bom. Isso é sempre um espelho do que iria acontecer. Porque, afinal de contas, se nós formos ver no frigir dos ovos, nós somos todos irmãos. Como nós somos? Não, nós somos todos irmãos. Não veio todo mundo de Noé? Somos todos de Noé. Um é atravessado, sim. Se você, na sua família, tem uns caras atravessados que de vez em quando vêm na tua casa e você os recebe, não, né? E os trata bem, né? E muitas vezes você ajuda, né? Então, é um espelho do que iria acontecer no futuro, né? E nós somos esse povo que não era direto do povo de Deus, né? Mas éramos direto de Noé. Nós somos gentios. Aquele que levanta a cabeça e pensa que é alguma coisa, lembra de onde tu veio, no começo, não tinha nada. Hoje você tem tudo, você pode chamar Deus de Pai, não, né? Pode conversar com Ele. A coisa mais linda do mundo é você poder tirar uma conversa com o Pai, tirar umas dúvidas com o Pai, não, né? Eu espero que vocês possam fazer isso com os seus filhos, não, né? Começarem a pensar que precisam conversar com seus filhos, ok? Ok, terminamos aqui, porque não deu tempo, mas na próxima eu dou uma corridinha. Fala, filha. Não, isso é óbvio. Nós somos um povo diferenciado. Aquele que acha que, não, o mundo é importante. Não, a igreja é importante. A igreja é muito importante. Se você tem algum problema, resolve na igreja.
Jesus Cristo ainda falou assim, não procure tribunais para resolver problemas internos da igreja. Procure a própria igreja. Nós aqui, do jeito que nós estamos reunidos, a nossa representação é lá no céu. É no céu, é lá que nós moramos. Uma vez por semana a gente se reúne para quê? Para que o povo que vai para o céu honre ao nosso Deus, ao nosso Rei, entendeu? Pelas coisas maravilhosas que Ele faz a gente passar, porque a gente vive dentro do mundo. Um mundo pecador, um mundo errado, um mundo cheio de ideias, um mundo destruindo famílias, um mundo destruindo tudo. E muitas vezes a gente vê irmãos querendo botar o mundo dentro da igreja. Isso não pode acontecer. Somos diferentes. Mas vocês são muito diferentes, né? Vocês são alienígenas, por acaso? Falei, se for em comparação ao céu, nós somos. Porque nós não pertencemos a esse mundo. A gente pertence àquele mundo de Jesus Cristo, e não esse aqui. Nós estamos passando uma férias aqui. Por isso é aquilo que eu te falei. Corra, se esforce, dê tudo o que pode, porque vai chegar uma hora que nós vamos voltar para casa. Amém.